Bem, Gabriel, você pergunta se é justo sofrermos por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Bem, esta é uma questão muito árdua. Em primeiro lugar, é preciso destacarmos que, segundo a doutrina cristã, o pecado original não consiste na herança da culpa pelos pecados particulares dos nossos primeiros pais. Este é o primeiro ponto. Porque a culpa pelos pecados particulares ou atuais é algo intransferível. E este é um princípio moral de extrema importância, que a culpa pelos pecados particulares é intransferível. E por uma simples razão, porque os pecados particulares são decorrentes dos atos voluntários. E por sua vez, os atos voluntários pertencem a cada pessoa individualmente. O pecado atual é o pecado voluntário. E o pecado voluntário é o ato desordenado da vontade à vista da lei de razão ou divina, precedendo-lhe a desconsideração por parte do intelecto da razão de bem honesto, como insiste o padre Marinsola. Aliás, esta desconsideração se dá tanto pela colocação de um bem inferior acima de um bem superior, e esta é uma tese agostiniana, isto é, colocar um bem útil ou deleitável acima do bem honesto, ou mesmo pela própria cessação da consideração do bem honesto, não é? Que não é senão deixar de mirar o bem honesto. E daí segue-se como consequência a omissão culpável da vontade. Ou seja, é o não fazer o bem de modo culpável, né? Pecado por omissão. Este, portanto, é o pecado particular, ou o pecado atual, o qual pertence, repita-se, a cada indivíduo de maneira intransferível. E por isso a culpa decorrente do pecado de Adão, isto é, o seu pecado particular, não pode ser transferida para nenhuma outra pessoa. E, portanto, é um erro supor que nós, como indivíduos, recebemos a culpa de Adão. Isso é absurdo e o cristianismo jamais ensinou tal coisa. Deus não imputa a culpa individual de uma pessoa a outra pessoa. Pois bem, sendo assim, se o pecado herdado, o pecado original, não consiste no pecado particular de Adão atribuído ou imputado à humanidade, resta saber no que consiste. Bem, nós cristãos podemos dizer que a resposta a esta árdua questão já está dada de maneira suficientemente sistematizada pelos doutores da Igreja, em especial por Santo Agostinho e por Santo Tomás. E a resposta é muito simples. O pecado herdado, o pecado original, formalmente considerado, consiste justamente na privação de um bem específico, que é a privação da graça santificante. Mas o que isso significa? Bem, segundo os teólogos dogmáticos, o homem fora originalmente criado por Deus num estado chamado estado
de justiça original. Esse estado comporta, podemos dizer, três espécies de bens. Os bens que são, em primeiro lugar, atinentes àquilo que o cardeal Caetano chamava homem absoluto, ou seja, são aqueles bens essenciais, aquelas perfeições essenciais ou próprias do homem enquanto homem. Em segundo lugar, o estado de justiça original também abarca os chamados dons preternaturais, que por sua vez são atinentes àquelas perfeições que aperfeiçoam maximamente, mas a modo de conveniência, diga-se, né? Que aperfeiçoam maximamente as deficiências naturais próprias do homem, da natureza humana. Certo? Então, entre esses dons preternaturais, nós temos a imortalidade, a integridade, a impassibilidade, etc. E, por fim, temos os dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais são aqueles atinentes a tudo aquilo que supera, né? E supera infinitamente tanto o que é natural como o que é preternatural. Por quê? Porque dizem respeito ao que é próprio de Deus. E, portanto, aperfeiçoam o homem não a modo de necessidade, como as perfeições atinentes ao homem absoluto. E tampouco aperfeiçoam o homem a modo de conveniência, mas aperfeiçoam o homem a modo de gratuidade. São recebidos naquilo que Santo Tomás chamava de potência obediencial, e que o cardeal Caetano, por sua vez, chamava de potência neutra. Bem, para quem não está familiarizado com a terminologia, a potência neutra é justamente uma receptividade indeterminada que há no homem à vista de tudo aquilo que não é, podemos dizer assim, incompassível com os termos da onipotência divina. Portanto, pelos dons sobrenaturais, Deus ordenou ao homem, por exemplo, a visão sobrenatural de sua essência. Ou seja, deu ao homem o desejo sobrenatural de conhecer a Deus. Pois bem, o homem, neste estado de justiça original, tinha aquilo que os teólogos dogmáticos chamam de lei da harmonia. Porque a razão dominava sobre as faculdades inferiores, a alma, por sua vez, dominava sobre o corpo e, ao fim e ao cabo, tudo estava reta e perfeitamente ordenado a Deus. Pois bem, mas se o pecado herdado, como já dissemos, né, é formalmente a privação da graça santificante, é preciso sabermos o que isso significa formalmente e na prática. E para isso precisamos antes explicar o que significa privação da graça santificante, porque todos sabemos que todos nós, né, que conhecemos minimamente metafísica, sabemos que privação, ao contrário da mera ausência, implica a ausência de um bem devido. E é justamente por isso que soa um pouco esquisito, no caso da graça santificante,
porque a graça, por definição, é sempre um bem indevido. E por isso é preciso explicar o que eu quero dizer por estar privado da graça santificante. Ou seja, a questão é em que sentido a graça santificante é um bem devido. Tá certo? Bem, é um bem devido, em primeiro lugar, não de modo intrínseco, ou seja, não enquanto é um bem sobrenatural, porque é um bem devido à vista da vontade divina. Ou, para dizer de uma forma mais precisa, é um bem devido à vista da potência divina ordenada, para ficarmos ainda na terminologia de Caetano, ou da vontade divina que quis, de maneira efetiva ou efetivamente, criar o homem em estado de justiça original. Estando o homem nesse estado, estaria, portanto, em um bem devido à vista da potência divina ordenada. E esse estado, como eu já falei, contemplava tanto os dons preternaturais como os dons sobrenaturais. E, portanto, à vista da potência divina ordenada, a graça santificante que inabitava a alma dos primeiros pais era um bem que Deus quis dar ao homem originalmente. E, neste sentido, podemos dizer que é um bem devido. Certo? Ou seja, dizemos que o homem está privado desta graça santificante, não porque haja uma proporção entre a graça e alguma obra ou operação humana. Não é? Até porque, como sabemos, a graça é sempre um bem devido. Ou seja, é sempre um bem que Deus dá sem o dever de fazê-lo e um bem que o homem recebe sem o direito de reclamar por ele. Bem, então, havendo explicado no que consiste esta terminologia, né, ou seja, a privação da graça santificante, podemos voltar ao problema inicial e investigarmos o que significa formalmente esta privação da graça santificante. Significa, antes de tudo, um afastamento de Deus. Porque a graça santificante, que aliás une-se por união acidental à alma do justo, é precisamente uma real participação de Deus ao homem. É a inabitação trinitária na alma dos justos, como primeiramente disse Francisco do Mel, o mercedário. É aquilo que torna o homem semelhante a Deus enquanto Deus. Ou seja, sem esta graça, o homem está real e formalmente afastado de Deus. E por isso, neste estado de natureza caída, privado ou despido da graça santificante, dos dons sobrenaturais, de forma geral, o homem comporta uma diminuição da sua virtude em comparação, por exemplo, ao estado de natureza pura. O estado de natureza pura, ainda na terminologia de Caetano, que é também um estado hipotético, é justamente um estado no qual o homem não estaria suplementado por nenhum bem, nenhum dom preternatural ou sobrenatural. No estado de natureza caída, ao contrário do estado de natureza pura, o homem está quitado da graça santificante por castigo pelo seu pecado. Não é apenas incapaz do bem sobrenatural,
mas é aversivo ao bem sobrenatural. Sua natureza está afastada de Deus, destituída dos dons sobrenaturais e em oposição a Deus. Neste sentido, podemos dizer, como Santo Agostinho disse nas suas retratações, que este é um pecado da natureza, porque a natureza caída, ou o homem em estado de natureza caída, está afastado de Deus, afetado pelo pecado, quitado da graça, despido de Deus. E esta privação implica uma certa culpa. Aliás, uma culpa gravíssima, porque ela passa de maneira aversiva ao ser de dignidade infinita. Portanto, é culpa gravíssima. Consequentemente, o homem, em estado de natureza caída, se vê caído do estado de justiça original e, por isso, sem os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Perdeu, ademais, aquilo que os teólogos chamam de lei da harmonia, não é? Segundo a qual as faculdades inferiores estariam perfeitamente ordenadas, a razão, o corpo perfeitamente ordenado à alma e tudo perfeitamente ordenado a Deus. Mas agora o homem, no estado de natureza caída, está afetado por impedimentos extrínsecos em relação a Deus, não impedimentos intrínsecos, no sentido de ter a sua natureza considerada absolutamente destruída, mas impedimentos extrínsecos. Em suma, o que é o pecado original? Resta a pergunta: o que é o pecado original? Em primeiro lugar, o pecado original não é uma herança da culpa dos pecados particulares de Adão. O pecado original ou da natureza é justamente a natureza privada da graça santificante, ou seja, considerando formalmente, né? É a natureza nesta condição de privação. Aliás, falando em natureza humana, né? A natureza humana não abarca apenas um corpo humano, nem tampouco apenas uma alma humana. A natureza humana é corpo e alma, cada qual como substância incompleta, com referência transcendental uma à outra. E por isso podemos dizer que esta alma é a alma deste corpo, e este corpo é o corpo desta alma. A alma, sendo criada por Deus do nada, une-se imediatamente ao seu corpo e automaticamente herda esta privação culpável que convém a esta natureza, no estado de natureza caída. Aliás, por isso podemos dizer que o homem não é pecador porque peca, ou porque comete pecados voluntários, mas peca justamente porque é pecador. Pecador no sentido de participar desta natureza aversiva e culpável. Mas a pergunta inicial foi se é justo sofrermos por causa do pecado dos nossos primeiros pais.
E já fizemos a distinção entre os pecados particulares de Adão, a culpa decorrente desses pecados, que é intransferível, e o pecado da natureza, que é herdada por qualquer e todo indivíduo racional que convém nesta natureza. E, como sabemos, esta natureza está privada não só dos dons sobrenaturais, mas também dos dons preternaturais. E agora podemos, enfim, delimitar o que é consequência do pecado da natureza e o que é consequência dos pecados atuais. E com relação às consequências do pecado da natureza, a primeira coisa que nos vem à mente em termos de sofrimento é justamente a morte. E os teólogos dogmáticos ensinam que a natureza humana, em estado de justiça original, era imortal, justamente porque, repito, tinha os dons preternaturais. E a imortalidade é um dom preternatural. E por causa do pecado original, o homem perdeu tanto os dons sobrenaturais como os preternaturais. E aí a natureza lapsária tornou-se atualmente mortal. Mas aqui é importante destacarmos que a mortalidade é uma deficiência própria da natureza humana, sem os dons preternaturais. E, aliás, não envolve por si mesma uma conexão com nenhuma falta moral. Lembremos-nos que os dons preternaturais foram dados por Deus porque ele viu que no estado pré-lapsário tais dons seriam convenientes, mas não necessários. O que eu quero dizer com isso é muito simples. O homem tornou-se atualmente mortal porque perdeu os dons preternaturais que tinha no estado de justiça original. E os perdeu por causa do seu pecado. Ou seja, imaginemos que Deus, por exemplo, quer, pela sua potência absoluta, dar a determinado homem a imunidade do pecado original. Tal imunidade implicaria o quê? Será que, porventura, o homem imune do pecado original estaria automaticamente no estado de justiça original? A resposta é claro que não. Implicaria apenas a liberação da aversão da sua natureza à ordem sobrenatural. Porque no estado de justiça original, a natureza humana, além de não ser aversiva à ordem sobrenatural, estava também suplementada pelos dons preternaturais. E por causa do pecado original, perdeu este estado de justiça e com ele os dons sobrenaturais e preternaturais. Isso fica, por exemplo, muito mais claro se fizermos uma comparação, para ficarmos ainda na terminologia do cardeal Caetano, entre os estados hipotéticos da natureza humana. Então, por exemplo, se considerarmos o homem no primeiro estado hipotético de sua natureza, isto é, no estado de natureza pura, o encontraremos sem nenhum bem preternatural e tampouco dom sobrenatural. O homem não teria neste estado absoluto nenhum dom preternatural, porque se está considerado
como uma natureza pura, a sua natureza não requer, não reclama um melhoramento pelos dons préternaturais para ser completa na linha da essência. Aliás, tal melhoramento pelos dons préternaturais já supõe a natureza completa na linha essencial. Caso em que Deus pode acrescentar esses dons, pode suplementar esta natureza pura com estes dons préternaturais por mera conveniência, isto é, se considera, à luz da sua divina providência, que em determinado estado, como por exemplo no estado de justiça original, seria bom para o homem a posse de tais dons préternaturais. Mas neste estado de natureza pura, o homem não apenas não tem os dons préternaturais, senão que também não tem os dons sobrenaturais. E não os tem porque a graça divina tem como nota distintiva ser aquilo que supera infinitamente o que é proporcional à natureza humana. E, ademais, uma outra nota da graça é que ela é gratuita. E por isso que o homem, de nenhum modo, pode estar ordenado de maneira natural à ordem sobrenatural. Senão, como diria o cardeal Caetano, pode apenas estar ordenado obediencialmente, ou seja, no sentido de que Deus pode, por um ato de sua onipotência e misericórdia, inclinar o homem à ordem sobrenatural, seja uma inclinação positiva ou negativa, mas em si mesma, esta natureza, a natureza humana, não tem ordem ao sobrenatural. E aqui já fica claro que neste estado de natureza pura é inconcebível uma ordenação essencial ao sobrenatural, como quer a tese jansenista. A tese jansenista, ou também sobrenaturalista, é aquela que, podemos dizer, eclipsa de uma tal maneira a ordem natural em ordem à graça que é incapaz de conceber a natureza humana operante sem os auxílios da graça. E esta tese sobrenaturalista, jansenista, é absurda por diversos ângulos. Creio que existem pelo menos duas razões principais contra esta tese sobrenaturalista, que não consegue conceber este estado hipotético de natureza pura, porque supõe que a natureza humana está essencialmente ordenada ao sobrenatural, está essencialmente ordenada à graça. O primeiro problema da tese sobrenaturalista, o primeiro problema do jansenismo, chega a ser um pouco engraçado, porque querendo enaltecer, enfatizar a necessidade da graça, o jansenismo acaba por destruir a própria graça. Ou seja, no ímpeto de enaltecer a graça, o jansenismo acaba destruindo-a. E a razão é muito simples.
se a natureza está essencialmente ordenada à graça, então esta já não é um bem gratuito ou indevido à natureza humana. A graça passaria a ser um bem devido à natureza humana. Ou seja, se é impossível criar um homem sem suplementá-lo com a graça, logo a graça concorreria como um bem devido a esta natureza. E perderia, portanto, uma de suas notas distintivas, que é justamente a nota da gratuidade. Então este é o primeiro grande problema da tese sobrenaturalista. O segundo grande problema da tese jansenista, sobrenaturalista, é talvez mais grave do que este primeiro problema, é que o sobrenaturalismo incorre, em última instância, no panteísmo. Pela simples razão de que não consegue fazer distinção real entre o natural e o sobrenatural. Ora, se o homem em si mesmo não pode conhecer a verdade natural, nem fazer o bem natural sem a graça divina, e como sabemos à luz da metafísica, a operação segue o ser substancial, ou seja, o modo de operar segue o modo de ser, então não há distinção real entre a natureza e a graça, entre a natureza e a sobrenatureza. E, portanto, há uma só substância, a substância divina, e com efeito estamos no panteísmo. Então, o segundo grande problema da tese sobrenaturalista é que conduz ao panteísmo. E este é um problema de fato muito grave. Mas, em suma, a tese da natureza pura, ou, como chamava o cardeal Caetano, a tese do homem absoluto, segue-se justamente do fato de que a tese sobrenaturalista é absurda. Ou seja, se o sobrenaturalismo é absurdo, então o homem puro, o homem em estado de natureza pura, o homem absoluto, é um termo possível à onipotência divina, porque a natureza pura não está essencialmente ordenada, a graça não está essencialmente ordenada ao sobrenatural. Pois bem, mas neste estado de natureza pura, o homem não está, como eu já falei, nem com os dons preternaturais, nem com os dons sobrenaturais. E não teria nada acima ou nada indevido à ordem da sua natureza. E com efeito, não teria sequer qualquer mácula de pecado. Bem, neste estado de natureza pura, neste estado sem pecado, o homem não teria o dom preternatural da imortalidade, mas estaria sem pecado. Estaria sem pecado, mas não teria o dom da imortalidade. Logo, a mortalidade, à luz do estado de natureza pura, não se segue da ausência do pecado. Segue-se da ausência do dom preternatural da imortalidade, porque no estado de natureza pura, a natureza é concebida absolutamente sem nada que lhe seja acrescentado, seja devido ou indevido.
Mas entre o estado de natureza pura e o estado de justiça original, o estado de natureza pura, que é um estado hipotético, e o estado de justiça original, que é um estado histórico, ou seja, o estado no qual o homem fora efetivamente criado, há ainda dois estados hipotéticos nos quais o homem pode ser concebido. O primeiro é aquele estado no qual o homem tem apenas o acréscimo dos dons preternaturais e não tem o acréscimo dos dons sobrenaturais. É o chamado estado de natureza íntegra. O segundo estado, por sua vez, é simplesmente o estado no qual o homem é concebido apenas com o acréscimo dos dons sobrenaturais, mas sem os dons preternaturais. Ou seja, seria o homem em estado de natureza elevada à ordem sobrenatural. Estes dois estados são estados hipotéticos que estão contemplados entre o estado de natureza pura e o estado histórico de justiça original, no qual o homem fora efetivamente criado. Pois bem, então no primeiro estado, entre o estado de natureza pura e o estado de justiça original, o estado de integridade, o estado de natureza íntegra, no qual o homem tem os dons preternaturais e não tem os dons sobrenaturais, o homem de maneira alguma está ordenado aos bens sobrenaturais. Não tem, no entanto, nenhum pecado, mas não está ordenado à graça, não está ordenado aos bens sobrenaturais. Mas tem a imortalidade. Por quê? Porque tem os dons preternaturais, entre os quais está justamente a imortalidade. Já no segundo estado, ou seja, no estado de natureza elevada à ordem sobrenatural, o homem teria o desejo sobrenatural de ver a Deus. Ou seja, em outras palavras, teria a graça. Não teria o pecado, mas, no entanto, não teria a imortalidade, pela simples razão de que não teria os dons preternaturais, entre os quais está a imortalidade. E aqui eu gostaria de abrir parênteses para explicar uma coisa. Que à luz do estado de natureza íntegra, fica muito mais claro que a tese pelagiana é uma tese absolutamente falsa. Lembrando que a tese pelagiana é exatamente o extremo oposto da tese jansenista. Porque enquanto o jansenismo concebe a natureza humana essencialmente ordenada à graça ou ao bem sobrenatural, o pelagianismo concebe a natureza humana como sendo capaz de operar por si mesma em ordem sobrenatural. Ou seja, com as meras forças de sua natureza, o homem pode obrar o bem sobrenatural. E neste caso, a graça já não seria um meio absolutamente necessário para se alcançar o sobrenatural. Mas por que eu digo que à luz do estado de natureza íntegra fica muito mais claro que a tese pelagiana é falsa? Porque neste estado de natureza íntegra, a natureza humana não está suplementada com os bens sobrenaturais, com a graça divina, mas está melhorada, aperfeiçoada pelos dons preternaturais.
E mesmo aperfeiçoada e melhorada pelos dons preternaturais, esta natureza não pode, não consegue de nenhuma maneira se ordenar por si mesma, naturalmente, ao bem sobrenatural. Porque há uma distância infinita ou uma distinção específica entre o natural, mesmo suplementado com os bens preternaturais, e o sobrenatural. Ou seja, esta incapacidade para a graça não é uma nota exclusiva da natureza em estado caído. É algo que acompanha o homem em qualquer estado possível. Em qualquer estado histórico ou mesmo hipotético. Ou seja, ao contrário do que quer o pelagiano, o homem nunca será capaz por si mesmo do bem sobrenatural. Seja para o início da obra sobrenatural, seja para o termo final da obra sobrenatural. Teria que ser, com efeito, uma pessoa da Santíssima Trindade, para poder por si mesmo operar o bem sobrenatural. O que não é o caso. Bem, mas em suma, no estado de natureza íntegra, o homem estaria sem pecado e teria a imortalidade, justamente em virtude da posse dos bens ou dos dons preternaturais, não em razão da ausência de pecado original ou pecado atual, mas, repito, em razão da posse dos dons preternaturais, entre os quais está justamente a imortalidade. E mais, entre o estado de natureza caída e o estado de natureza pura, há algumas semelhanças e também algumas dissemelhanças que devemos destacar aqui. Então, por exemplo, em ambos estados, ou seja, no estado de natureza pura e no estado de natureza caída, o homem é incapaz do bem sobrenatural. Porque, como eu já disse, o homem é sempre incapaz, por si mesmo, de obrar em ordem sobrenatural sem os auxílios da graça. Mas, para que fique claro que há também dissemelhança entre estes dois estados, podemos usar a seguinte metáfora. No estado de natureza pura, o homem está sem a graça como quem está nu. E no estado de natureza caída, o homem está sem a graça como quem está despido. Ora, só está despido quem algum dia esteve vestido. E o homem em estado de natureza caída esteve vestido com a graça. O que não é o caso do homem em estado de natureza pura, que jamais esteve vestido com a graça. Ele apenas está nu, está sem a graça, mas não porque a perdeu. O homem absoluto não tem a graça porque um dia a perdeu. Ele jamais recebeu a graça. Já o homem caído está sem a graça justamente em razão do pecado. E por isso, o estado de natureza caída implica um pioramento em comparação ao estado do homem absoluto, porque no estado do homem absoluto, o homem não só... o homem jamais teve a graça, enquanto que no estado do homem caído,
o homem está sem a graça porque a perdeu, e perdendo a graça, torna-se agora aversivo à ordem sobrenatural. Ou seja, o homem em estado de natureza pura, ele não tem nenhuma inclinação à ordem sobrenatural, ele não tem nenhum desejo sobrenatural de ver a Deus. Já o homem em estado de natureza caída, afetado pelo pecado original, ele é aversivo à ordem sobrenatural. E tudo isto indica que a imunidade do pecado original não implica a posse dos bens preternaturais. Ou seja, podemos dizer tranquilamente que Deus pode, caso Ele queira, imunizar um homem do pecado original, sem com isso seja obrigado a suplementá-lo com a imortalidade. E, aliás, o mesmo vale para os pecados atuais, que neste caso seria outro tipo de imunidade, mas haveria certa semelhança com a imunidade do pecado original, porque em ambos os casos o homem estaria sendo salvo da aversão à ordem sobrenatural. O que importa, de fato, tomando ou considerando as coisas tais como Deus ordenou pela sua potência ordenada, ainda para ficarmos na terminologia do cardeal Caetano, é que a morte é efetivamente consequência do pecado original, porque se o homem não houvesse pecado, permaneceria no estado de justiça original, estado este que contemplava, repito mais uma vez, enfaticamente, contemplava os dons preternaturais e sobrenaturais. E, portanto, pelo lado dos dons preternaturais, a imortalidade. Bem, eu estou inteirado dos debates exegéticos contemporâneos acerca desta questão, não é, da mortalidade do homem antes da queda. Não é? Por exemplo, no comentário bíblico de Douglas Moo, a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, há um tratamento exegeticamente muito sério sobre se existe ou não base bíblica para dizermos que o homem era imortal antes da queda e depois tornou-se mortal por causa da queda. Mas, de qualquer forma, a opinião clássica é justamente esta que eu já apresentei. E, voltando à questão central da pergunta do Gabriel, se atentarmos às consequências do pecado da natureza, para usarmos aqui uma terminologia agostiniana, nós encontraremos muitas consequências além da mortalidade atual. Encontraremos, por exemplo, a diminuição da virtude, a fraqueza da natureza humana para o próprio bem natural e a sua total aversividade ao bem sobrenatural. E conquanto sejam âmbitos formalmente distintos, isto é, o vetor sobrenatural e o vetor natural, sabemos que o sobrenatural tem certo, como diriam os teólogos dogmáticos, certo poder sanante sobre as fraquezas da natureza humana lapsária, ou seja, o homem grato, o homem que tem a graça, é aperfeiçoado não só no vetor sobrenatural, mas também no próprio vetor natural. De modo que o homem sem a restauração do novo nascimento está, para usar a linguagem paulina, como escravo do pecado e impossibilitado de fazer o próprio bem natural por muito tempo. Porque, conquanto possa fazê-lo por pouco tempo,
sabemos que o tempo torna aquilo que é fácil difícil. E até para permanecer no bem natural por muito tempo, o homem carece dos efeitos sanantes, dos efeitos curativos da graça divina. Se colocarmos de lado o fato de que todos nós, ao chegarmos na idade da razão, cometeremos o nosso primeiro pecado atual, que aliás será o primeiro de uma série de pecados atuais, ainda assim é preciso afirmarmos que merecemos uma pena por causa da natureza privada da graça santificante que herdamos. Isso considerando do ângulo da estrita justiça. Aliás, por isso que dependemos da misericórdia divina e dos méritos condignos do sacrifício perfeito de Cristo, para nos liberar da pena correspondente aos nossos pecados, seja o pecado da nossa natureza, sejam os pecados atuais. Por isso não há injustiça em padecermos as penas que padecemos por participarmos de uma natureza aversiva a Deus, porque esta aversividade reclama por uma pena, pelo ângulo da justiça. Seria injusto se Deus imputasse a culpa de Adão, a culpa decorrente dos pecados particulares de Adão, à humanidade. Mas não é isto que a doutrina cristã ensina. Nós pagamos pelos nossos pecados individuais e também somos devedores no sentido moral e no sentido não voluntário, em razão da participação nesta natureza privada da graça santificante, aversiva a Deus, afastada de Deus. Mas o último ponto que eu quero destacar é que é verdade que no estado de natureza caída temos aversividade à ordem sobrenatural e também fraqueza para o bem natural. No entanto, os princípios intrínsecos de nossa natureza permanecem íntegros, ao contrário do parecer jansenista. Ou seja, a nossa natureza, se considerada sob o ângulo do seu constitutivo formal, ou seja, a natureza humana, enquanto natureza humana, não padeceu nenhum aumento nem diminuição com a queda, até porque tal coisa seria impossível, porque a natureza humana é uma perfeição específica e, portanto, trata-se de perfeição unívoca e quiditativa na linguagem escolástica. E sabemos que se diminui ou se acrescenta algo à essência, muda-se a espécie. E, em outras palavras, o homem teria deixado de ser homem com a queda, o que não ocorreu. Em suma, quando dizemos que um certo homem é homem, estamos enunciando uma definição que é por causas intrínsecas, e este tipo de definição essencial implica justamente na impossibilidade de haver
aumento ou diminuição. De modo que se há um homem após a queda que está num determinado estado, né, o estado de natureza caída, é porque há um homem. E isto implica que não houve perda da sua natureza enquanto tal. E, ademais, isto é horizonte de possibilidade para a posse de uma natureza privada da graça santificante, como também para a prática dos pecados atuais.